Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecuchos. Essa aqui é a última aula do segundo ano do ensino médio sobre Revolução Industrial Inglesa. Na aula de hoje, vamos falar da maior revolução econômica da história da humanidade desde a invenção da agricultura. Vamos falar de um prédio novo na cidade. Vamos falar das fábricas e como elas mudaram a história humana. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de falar da Revolução Industrial Inglesa, vamos falar das experiências humanas com a força do vapor. Desde lá da época dos gregos antigos, a gente tem experiências com a ideia de que o vapor da água se expande e que isso poderia gerar algum tipo de força. E essa força poderia, talvez, ser aproveitada. Porém, vai ser apenas no século XIX que a gente vai ter aparatos, máquinas, que fazem uso disso de modo amplo. Porém, as experiências do mundo antigo são extremamente interessantes, como, por exemplo, o motor a vapor de Íon de Alexandria. Esse pequeno motor ele ficava lá na biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca do mundo antigo, e ele tinha um funcionamento bem simples. Ele tinha essa bacia, deixa eu pegar uma caneta marcadora. Essa bacia, que tinha uma tampa. Essa bacia ferve água. O vapor da água entra por esses dutos, né? E ele empurra através das saídas. Os bicos estão apontados para direções opostas. E aí eles produzem esse movimento. É uma coisa interessante porque é a primeira amostra clara de que os povos antigos tinham noção da força do movimento do vapor. O vapor não seria só uma névoa, ele seria uma força, ele teria energia capaz de mover objetos. Então, desde o mundo antigo a gente tem isso. Temos também uma experiência ligada aos romanos, que é esse modelo aqui, em que uma chama, né, uma chama de uma tocha, ela acabaria por indução, né, por indução de calor. Ela acabaria transmitindo o calor por barras de ferro até um reservatório de água. A água ia aquecer e com o aquecimento a água ia entrar pelo encanamento. Ao chegar nesse ponto, a água condensaria, enchendo então o balde. O balde ficaria pesado, movendo a engrenagem. Então, esse sistema de movimento para abrir uma porta. Quem não conhece o dispositivo vai ter aquela ilusão de que ao acender a chama, os portões se abriram. Então, os dispositivos mecânicos ficavam ocultos, né? Mas a ideia de que o vapor poderia ser utilizado como uma força, isso já fica bem evidente aqui. Os séculos se passam e a tecnologia, essa força a vapor, fica jogada no cantinho. Por que será, né? Temos vários motivos. Um que os historiadores gostam de citar se questiona, né? Vamos dar um exemplo. Por que não surgiram barcos a vapor na Grécia Antiga ou em Roma? Por que eles não utilizaram os motores a vapor? Eles tinham todas as condições para construir um. Por que eles não construíram? É simples. Eles já tinham uma força para mover barcos e mover carroças e essas coisas. Essa força chamava escravidão. Eles já tinham um jeito de mover o barco usando remadores. Eles não iam adotar um outro modelo, entenderam? Então a ideia do motor a vapor vai ficar no cantinho por causa da questão da força de trabalho. E é aí que a gente tem o caso da Inglaterra. A Revolução Industrial ela ocorreu no século XIX da nossa era, na Inglaterra. E aí vem a grande questão: por quê? Eu vou ver se eu consigo deixar um documentário específico sobre isso, mas em linhas gerais é isso que está no slide. A produção de certas coisas na Inglaterra é alterada pela introdução de máquinas.
em especial na mineração e na tecelagem. Mineração de carvão e na tecelagem produção de tecido mesmo, não de roupa específica. E aí você tem também nessa ilha, né, uma economia voltada para as atividades de comércio. Com essas atividades de comércio, era muito mais fácil você vender os produtos que seriam produzidos nessas fábricas. E por fim, a gente já está falando do cenário pós-Revolução Inglesa. Então você já tem uma política liberal, você tem uma política onde o Estado interfere menos na economia e até mesmo na ciência. Vou dar um exemplo. Na França, o rei ele confiscou uma máquina a vapor. Uma máquina a vapor que estava sendo construída para levar água para Paris foi confiscada pelo rei. Na Inglaterra, isso jamais aconteceria, porque aquela máquina seria propriedade de alguém. As questões de propriedade são muito fortes na Inglaterra. Talvez seja pelo fato de serem uma ilha, todo mundo tem bem delimitado onde é o seu quadrado, onde é a sua terra, e inclusive onde é a sua ideia. As invenções também são delimitadas. É o exemplo das famosas patentes. As patentes são a propriedade de uma ideia. Então, esse ambiente em que máquinas começam a ser usadas na mineração e tecelagem, uma economia voltada para o comércio e uma política voltada para o desenvolvimento de atividades comerciais e a proteção da propriedade individual vão fazer bastante pela revolução. Outra coisa é que essas atividades vão forçar muito o surgimento de algo que a gente tem hoje corriqueiramente chamado bens de consumo, ou seja, a compra de coisas que não são essenciais para a nossa sobrevivência, mas a gente compra do mesmo jeito. E aqui está um dos exemplos de máquinas a vapor do começo da Revolução Industrial Inglesa. A ideia aqui é puxar água do fundo de minas de carvão. O carvão era, na verdade ainda é, muito abundante na Inglaterra. Há grandes depósitos que chamamos de carvão mineral. Um carvão, inclusive, de alta qualidade. Para muitos historiadores, até a qualidade do carvão influenciou na Revolução Industrial. O problema é que essas minas de carvão ficavam cheias de água. Era necessário retirar a água de lá. Isso que vocês estão vendo é um dos aparelhos que vai fazer isso. Como ele funciona? Você tem aqui, deixa eu pegar aqui bem pretinho, a fornalha. Esta fornalha, ela vai aquecer água. Essa água vai forçar um êmbolo. E este êmbolo vai ajudar a mover este que a gente chama de cavalo. Quando o cavalo subir, aqui nesse ponto, quando o cavalo subir, a pressão vai fazer com que a água que está lá embaixo suba como uma seringa. E aí, quando essa água subir, e aí vem a parte muito interessante, ele vai mover o cavalo para baixo. Quando mover o cavalo para baixo, este ponto move sua válvula e aí o vapor volta a ser água e é despejado. Ou seja, é o que chamamos de máquina de dois estágios. Se você olhar com atenção, isso aí é o bisavô dos motores, a ideia do motor que vai girar uma roda. Então, para funcionar, era muito complicado, às vezes explodia, não tinha muita eficiência, mas era melhor do que levar alguns caras com baldes e ir tirando a água do fundo do poço. Então, esse tipo de máquina já vai começar a ser pensado e utilizado ainda no século XVIII. No finalzinho do século XVIII, você já tem alguns equipamentos assim. No século XIX, a coisa já fica um pouco mais complexa e fascinante, como vocês podem ver, com o surgimento de uma das tecnologias de motor mais famosas do mundo, que está bem aqui, que é o pistão. O pistão ele vai mudar muito o jeito como a tecnologia dos motores a vapor funciona. Originalmente pensado
para melhorar a relação de pressão da água quente e fria, o pistão ele vai se mostrar eficiente para outras tarefas. E aí vem uma grande ideia. O pessoal começa a usar para tirar água lá do fundo da mina, mas percebem que poderiam fazer outras coisas, anexar engrenagens nesse cavalo, e essas engrenagens podiam, por exemplo, mover uma roda. Se podem mover uma roda, podem mover, por exemplo, uma roda de moinho. Os moinhos funcionam girando rodas de água ou com animais girando a roda. E eles viram que era possível girar uma roda sem usar um animal e sem usar a força da água de um rio, usando esse ponto do cavalo. Deixa eu mostrar aqui. Este ponto do cavalo. Neste ponto, a roda se conecta ao eixo do cavalo e faz fazer um movimento circular. Esse movimento circular, muito útil, que produz muita energia, pode ser utilizado para mover outros objetos. Mover, por exemplo, uma corda, e essa corda vai puxar o carvão lá do fundo da mina. De um lado, a máquina puxa a água, deixando a mina limpa. No outro, ela puxa os carrinhos lá de carvão. Sabe aquele carrinho de mina de desenho animado? Bem aquele esquema. Aquilo lá era puxado por mula ou por gente lá do fundo da terra. Agora podia ser puxado automaticamente. Ou seja, as minas de carvão começam a produzir muito, muito mais. E elas conseguem graças a esse tipo de equipamento. Então você já começa a ter uma revolução na produção de carvão. E à medida que essas máquinas vão sendo construídas, partes delas vão sendo patenteadas, outras vão sendo simplesmente copiadas, até processos vão sendo feitos, aí o pessoal começa a discutir quem é o pai da máquina. Por exemplo, a gente tem até hoje as polêmicas sobre quem seria o pai da ideia das máquinas a vapor. Alguns colocam o Papin, alguns colocam o James Watt. A gente não tem assim um ponto comum. Todos eles contribuíram de alguma forma com as máquinas a vapor, ou instalando um novo equipamento, ou melhorando os materiais e o design. O importante é que a máquina ela tinha que substituir as habilidades e as capacidades de seres vivos e de humanos, como mulas e pessoas. Ou seja, o que é mais eficiente? Uma máquina que funciona com carvão, que tira carvão lá do fundo da terra, ou uma mula e um ser humano que precisam comer, precisam beber água e precisam de oxigênio para tirar o carvão lá do fundo da terra. A máquina faz isso sem parar, se ela estiver bem regulada, ajustada e limpa. Então, o poder da máquina entra finalmente na autonomia. A gente sempre usou máquinas. Uma lança, um arco e flecha, são máquinas simples. Mas agora a gente estava criando uma máquina que fazia basicamente todo o trabalho sozinha. E fazer todo o trabalho sozinha quer dizer automação. Então é o início da automação no mundo. Beleza. Se dá para mover um objeto, dá para mover uma roda, por que não tentar colocar esses pistões em uma carroça? Tentou-se fazer várias carroças motorizadas usando motores a vapor. Algumas com mais resultados, outras com menos resultados. Mas a ideia já se mistura mesmo com as minas de carvão. Nas minas de carvão você tinha os famosos carrinhos de mina. Esses carrinhos de mina se movem por trilhos, né? Por que não então colocar a máquina a vapor numa carroça sob trilhos? E é aí que surge a Rocket. Rocket é o nome deste modelo de máquina maravilhosa que atingia, acho que uns estourando 10 km por hora, mas que conseguia dar uma andadinha, entendeu? Fazer um movimento aí legal. E ela era forte, muito mais forte que montes e montes de cavalos. Tanto que, para homenagear o animal, né, a unidade de força do movimento das máquinas é o cavalo de potência. Então você tem aqui uma máquina a vapor que homenageia os cavalos
E na imagem é muito interessante porque mostra a Rocket se movendo e os animais, né? Os animais assustados com o barulho da máquina. Com o barulho da máquina, que realmente foi um grande frisson quando as máquinas a vapor surgiram, porque havia resistência, as pessoas acreditavam que elas seriam talvez muito, muito perigosas ou que não se devesse correr tão rápido, tanto que quando elas começaram a ser eficientes o bastante para passar a velocidade dos cavalos, tinha gente falando que o ser humano não suportaria as velocidades que a máquina produziria. Tipo, você ia morrer se chegasse a 80 km por hora. Provamos que não, porque os corredores de Fórmula 1 estão bem aí, correndo o dobro ou o triplo dessa velocidade também. Inclusive muito mais bem pagos do que a gente, pode apostar. Mas então, já que a máquina ela pode se mover, para onde ela se moveria? E originalmente os primeiros trilhos de trem foram pensados para mover o carvão das regiões produtoras para a cidade, assim aumentando, né, a velocidade de distribuição não só de carvão, mas de outros produtos produzidos em fábricas que começam a usar também a ideia desse motor a vapor para substituir outras pessoas. É aí que a máquina de tecelagem entra. A máquina de tecelagem foi automatizada. Conseguiu-se produzir máquinas que, usando o giro do motor a vapor, podiam girar máquinas de produção de tecido, máquinas de costura, que produziriam muito pano. Então, fica uma relação desigual. A máquina produz muito mais, a máquina se move mais rápido, a máquina carrega mais coisa do que qualquer outra coisa já construída. E percebam, é um empreendimento basicamente privado. É um empreendimento basicamente de produtores de carvão e produtores de tecido. É lógico, muitos deles já eram abastados e talvez até tivessem cargos públicos, mas se eles não se apoiassem na ciência, na construção, nas ideias de inventores e tudo mais, seria impossível para eles realizar esse tipo de coisa. Então, ciência e política e tecnologia andam lado a lado para construir a revolução. Tanto que vai se repensar toda a estrutura de distribuição de terras da Inglaterra. Muitas terras vão ser desapropriadas, já foram nos cercamentos, não vai ser de novo, vão ser desapropriadas para que se produza gado, ovelhas e se faça minas de carvão para poder abastecer o novo prédio, a fábrica. A fábrica é uma nova estrutura daqui, as fábricas que vão surgir na história da humanidade. É muito interessante que de vez em quando aparece um prédio novo, né? Esses prédios eles são muito icônicos. O último modelo de edificação interessante das cidades são os arranha-céu. Ou seja, você empilhar uma casa na outra, um andar sobre o outro até o mais alto que você puder. Isso é uma novidade. Um, uma outra novidade, por exemplo, uma novidade que surgiu lá nos tempos antigos, foram os templos religiosos, o comércio, a padaria. A padaria é uma coisa dos romanos, que não só vendia pão, mas distribuía pão também. Então, um prédio novo na cidade, um prédio onde entra matéria-prima, entra lã, algodão e do outro lado sai roupa. Isso é uma fábrica. Entra de um lado matérias-primas e do outro lado sai produto para ser vendido. Esse produto é essencial? Não, mas ele vai ser bem visto e querido pelas pessoas. As pessoas vão querer consumir aquilo. Então, a Inglaterra se torna vanguardista na produção industrial no mundo. No mundo, é o primeiro lugar do mundo que consegue produzir tão rápido. Os outros países vão ter que correr atrás para poder se equiparar a essa velocidade. Já no século XIX mesmo, o governo inglês vai ver o potencial disso, vai ver a riqueza crescendo e vai patrocinar o empreendimento industrial do país inteiro. Então isso se torna empreendimento estatal também.
É lógico, não vai ter tipo um carvão da Inglaterra, do governo da Inglaterra, mas os governantes da Inglaterra, o parlamento, né, ele vai focar muito nisso, porque a Inglaterra, através desse poder industrial, podia construir qualquer coisa. Eles podiam produzir roupas, mas eles também poderiam produzir armamento, aço, navio, alimento e tudo mais. E nesse momento histórico, a Inglaterra começa a se aproveitar do final da era napoleônica, juntamente com os outros países que venceram, né, as guerras napoleônicas. Nesse momento, as possessões francesas da, fora da França vão ser repartidas também. E aí começa a se repartir outros lugares. A busca por mercados consumidores e a busca por matérias-primas para abastecer as fábricas vai gerar uma nova colonização, vai gerar o imperialismo inglês, vai gerar o neocolonialismo. Ou seja, a Inglaterra vai começar a se crescer de modo econômico, usando o liberalismo, vai começar a crescer de modo bélico e territorial. Eles vão começar a ocupar novas regiões. Por exemplo, vão ocupar o Egito, vão ocupar a cidade do Cabo, a região do Cabo, no fim, lá no extremo sul da África. Vão atacar a Índia e vão dominar a Índia e vão atacar a China. Ou seja, eles têm o poder das fábricas para poder fazer isso. As fábricas permitem, dão força, dão equipamento, tudo que é necessário. Imaginem uma fábrica de armas nesse contexto, comparado à produção de armas de qualquer outro país daquela época. Para você produzir uma arma, era necessário literalmente um ferreiro, aqueles caras batendo bigorna. Aqui não, você pode produzir com uma fábrica, com salitre, com enxofre e com carvão, tu consegue fazer uma fábrica de pólvora. E pronto. E pronto, está resolvido o problema. Você consegue produzir pólvora em modo industrial, comparado à pólvora produzida em outros lugares, que era basicamente coisa de alquimista. Portanto, o poder das fábricas gerou outros poderes para a Inglaterra. Gerou poder político, gerou poder bélico, inclusive poder ideológico, porque os outros países, vendo o sucesso desse modelo, começam a copiá-lo, começam a se espelhar. França, Alemanha, Estados Unidos, elas vão começar suas próprias revoluções industriais. Isso muda o capitalismo do mundo todo. Mais uma vez a Inglaterra surge na vanguarda de um sistema de pensamento e um sistema econômico. O iluminismo surgiu basicamente dos pensamentos de filósofos ingleses, e agora o capitalismo industrial surge dentro da Inglaterra. Esse capitalismo ele vai substituir o capitalismo mercantil. Entendam que basicamente o capitalismo ele sempre existiu. Quem vai fazer a análise do capitalismo, quem vai dar o nome aos bois, né? Quem vai colocar tudo isso planilhado é o Karl Marx. É o Karl Marx, que é um economista alemão e também que ajuda um bocado na história, porque ele tem alguns modelos que a gente na história usa também. E ele vai ler sobre o capitalismo industrial, entendê-lo e escrever um livro super famoso chamado O Capital. E em O Capital ele analisa esse capitalismo do século XIX e coloca que ele é um capitalismo industrial, um capitalismo onde a riqueza que é o resultado, né, das produções, ele vai se concentrar em quem tem os meios de produzir, ou seja, quem é o dono da fábrica ou da fazenda e também quem controla o tempo dos trabalhadores. A força está nas máquinas e nos trabalhadores. Os meios são os locais e o tempo. Então, essas forças antagônicas que sempre existiram, de acordo com a análise do Karl Marx, elas ficam muito claras e evidentes na Revolução Industrial. O trabalhador ele tem a força de trabalho. A máquina ela também tem força de trabalho, mas a máquina também é um meio para que o trabalho aconteça. Então fica aquela situação.
temos duas forças de trabalho, uma viva, humana, e uma mecânica, posse. E aí elas se confundem e se misturam. O que você é quando você está numa fábrica, se não mais uma peça do maquinário? E o que é um maquinário, se não propriedade do dono da fábrica? E aí a propriedade do dono da fábrica, de certo modo, se torna você um pouquinho também. Você acaba virando parte da propriedade de outra pessoa, porque você vende a sua força de trabalho para outra pessoa. É basicamente essa a relação. De acordo com Karl Marx, em vários aspectos, essa relação pode ser injusta se não for bem trabalhada. Muita gente coloca que o Karl Marx era um crítico ao capitalismo. Eu não vejo assim, apesar de ter lido Capital de modo muito superficial. Eu acredito que o ponto aqui é a evolução das economias e a evolução da humanidade enquanto grupo. E no Karl Marx ele coloca isso. Ele sonhava com uma sociedade mais igualitária, com outra relação entre posse dos meios de produção e mais-valia, por exemplo. Então, o capitalismo industrial, que sim, não pode se esquecer, foi analisado primordialmente pelo Marx, ele substitui o capitalismo mercantil. Vamos ver essa diferenciação aqui. Então, isso aqui é bem interessante, vai cair nos vestibulares aí da vida, né? Quem deve estar fazendo de treineiro aí vai poder usar isso. Será que o vermelhinho fica bom? O vermelhinho fica bom. Vamos lá. Então, temos aqui uma mudança de um capitalismo para outro. Então, o primeiro é o capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, porque o principal modelo do capitalismo comercial era o mercantilismo. O mercantilismo ele surge com o fim do feudalismo. O feudalismo era uma descentralização de poder. Já o mercantilismo, ele centraliza nas nações. Então você vai ter, por exemplo, dentro do mercantilismo, a expansão marítima europeia dos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, onde eles vão para outros continentes para poder fazer seu saque, né, na América, que é o caso do Brasil, que é o caso do México, que é o caso das regiões andinas. Então você vai ter essa expansão marítima e o que o Marx chamou de acumulação primitiva de capitais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas nações que se deram bem controlando e explorando outras regiões do mundo acumularam muito mais do que moedas, acumularam poder econômico. E esse poder econômico pôde ser utilizado mais tarde. Quem utilizou direitinho se deu bem, quem utilizou de mau jeito acaba se dando mal. Que é o caso, por exemplo, de Portugal, que tinha um enorme território aqui, podia ter se beneficiado muito dele, acumulado muito capital, mas não. Se envolveu em guerras, se envolveu em intriga política e gastou com luxo. Já a Inglaterra, ela vai se fazer uso de grandes reservas de ouro que ela mesma vai pegar, às vezes até na base da pirataria, e com essa acumulação desse capital vai ter potência para poder fazer a sua própria revolução industrial. Outra coisa é a questão das indústrias. Quais indústrias vão se destacar? Na viradinha do século XVIII para o século XIX, são a de produção de carvão, que a gente já falou, a têxtil, que é a produção de roupa, de tecido, a naval, que é a produção de barco, afinal a Inglaterra é uma ilha, precisa de barco para navegar o mundo todo, e para fazer barco você precisa de siderúrgica, você precisa de metais. A indústria siderúrgica que vai se destacar bem é a alemã. A Alemanha tem bons reservas de metal e vai acabar fazendo isso. E a gente chama esse momento do século XVIII, finalzinho do século XVIII, século XIX, de primeira Revolução Industrial, que vai ser principalmente no Reino Unido da Inglaterra. E aí os outros países vão também entrando nesse ponto. A partir aí de 1850 você tem o surgimento de novos países imperialistas. Esses países imperialistas vão pegar a segunda Revolução Industrial, principalmente, que é a revolução do uso do petróleo, se sintetiza. Antes se usava petróleo para
como lubrificante e também para poder acender caldeira, porque ele é muito inflamável. Mas aí se percebe que dá para se tirar outros produtos dele, como é o caso da gasolina, do asfalto e do piche, e do plástico mais tarde. Então a indústria de petróleo começa a crescer. A indústria elétrica começa a crescer no final do século XIX, com a eletrificação de fios de telégrafo, que é uma tecnologia já da época, e também com o surgimento das lâmpadas. A química também vai crescer bastante com a descoberta de novos elementos químicos da tabela periódica e as suas propriedades para os mais diversos usos. E por fim, você começa já a ter motores a combustão fortes o bastante para se mover fora de trilho, ou seja, automóveis. Chamamos essa de Segunda Revolução Industrial. Ela vai até mais ou menos o início do século XX. E nela estão Estados Unidos, Alemanha, o Japão, que vai sofrer uma guerra civil e aí acaba entrando no jogo, o Canadá e a Rússia, que vai ser, todo esse pessoal vai ser no final, assim, nos primeiros 20 anos do século XX, eles começam a fazer isso. E lembrando, né, que cada um vai pegar uma colonização diferente. No capitalismo mercantil, você tem o colonialismo partilhando a América. E no neocolonialismo, você tem a partilha da África e da Ásia. Então, nesses momentos dessa evolução do capitalismo, você percebe que o poder e a riqueza sempre estiveram voltados para o desenvolvimento de produção. Está tudo sempre ligado à produção e não, por exemplo, a recurso humano ou ética. A ética ela tem que acompanhar correndo todo esse processo aí. Outra consequência da Revolução Industrial é a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial está bem ligada à expansão do poder político gerado por toda essa revolução. A Alemanha se unifica e se torna uma enorme produtora industrial, rivalizando com a França no continente e com a Inglaterra, inclusive. Apesar da Inglaterra ser um império onde o sol nunca se punha, já que a Inglaterra tinha possessões em todos os continentes, a Alemanha não queria ficar para trás. A unificação da Alemanha começa com os processos lá nas guerras napoleônicas e gera uma força de guerra capaz de vencer a França, de tomar territórios europeus e controlar todo o continente. E tinha um poder industrial gigantesco também, principalmente na siderúrgica e nos canhões, que a artilharia vai ser uma grande novidade da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa com combates de armas ainda arcaicas e termina com aviões e tanques de guerra. A industrialização acelera durante o conflito, mais ainda. Como eu disse anteriormente, a velocidade da industrialização, o surgimento rápido de novas tecnologias, e inclusive tecnologias que vão mudar muito o dia a dia das pessoas, ele não é acompanhado ao mesmo patamar de mudanças e melhoras para a sociedade. Ou seja, até você tem novos objetos, às vezes baratos o bastante para poder serem comercializados, mas quem disse que esses objetos são saudáveis ou que eles vão realmente trazer uma melhoria? Esse bem de consumo é tão bom assim. Além disso, você tem uma nova dinâmica de trabalho, uma nova dinâmica de pagamento e de pensamento de como você deve pagar o seu empregado. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É lógico que o pessoal vai se aproveitar, né? Então a gente vai ter as cidades inglesas que são industrializadas, né? As fábricas vão se concentrar onde tem gente para trabalhar nelas, já que o campo começa a ser esvaziado para a produção de agrícola, principalmente para a criação de ovelhas e também para a produção de linho e outros algodão e essas coisas para a produção de tecido. Toda a população pobre que ela perde casas e migra para as cidades. E aí as cidades lotam. As cidades inglesas são cheias de gente, insalubres e perigosas. Londres, a gente brinca muito sobre Londres, né? Fala que Londres é uma cidade cinzenta,
muito das cinzas, da coisa cinzenta de Londres, que é retratada, por exemplo, no Sherlock Holmes, não é glamour. Aquelas névoas, elas não são de umidade. Aquelas névoas são o fog. São o fog, né, é o nome que você dá para a fumaça das fábricas. As fábricas conseguiam encobrir o céu. Encobrir o céu. Tem também coisas bem terríveis como é, não havia tratamento de esgoto, e o esgoto era bem rudimentar, gerando um cheiro horrível na cidade inteira. Então as cidades eram muito insalubres. Tanto que viver na cidade grande não era sinônimo de saúde ou de gente rica. Gente rica morava no campo, isolada. Uma pessoa do século, até do século XIX, inclusive, uma pessoa do século XIX nem na praia morava. A gente gosta muito hoje de ver isso, né, de observar isso. Que nas praias, hoje, o pessoal coloca as casas na beira-mar, na areia, praticamente. Já no século XIX, isso era impensável. Primeiro, sem brincadeira, você podia ser atacado por um pirata. Ainda no século XIX tinha pirata. É sério, você podia ser atacado por um pirata se tivesse uma casa chique à beira-mar e não tivesse, sei lá, um canhão para proteger ela. Segundo, é ali que o esgoto era jogado, no mar. Na verdade, ainda é no mar. Só que agora eles fizeram um negócio chique chamado emissário submarino, que é um cano que joga a sujeira lá longe, lá no alto mar, só para não sujar a praia. Então, você tem essa ideia de que a praia era suja. E as pessoas, só os jovens, quem ia brincar mesmo, ia tomar banho de mar. O rico morava no interior, no alto das montanhas, as casas de campo e nos abbeys, como é o caso da Inglaterra, as casas campestres enormes, onde famílias inteiras de gente rica moravam cercadas de mordomos. Ou seja, a dinâmica do que é uma cidade mudou com a Revolução Industrial. Elas eram atulhadas de gente, as fábricas fizeram isso, e por causa das mudanças sociais da cidade, ou se fazia a cidade se tornar um lugar salubre, ou realmente as pessoas iam morrer aos borbotões dentro delas. Epidemias de doença, quando afligiam naquela época, eram mortais. Mortais. Elas podiam limpar uma cidade inteira. Londres teve vários problemas nesse sentido. Além do mais, só para ajudar, as condições de trabalho eram péssimas. Todo mundo tinha que trabalhar e as condições de direitos trabalhistas inexistiam. Um exemplo interessante aqui, foto real, acho que é do início do século XX, isso aqui, de uma produção de tecido, se não me engano é nos Estados Unidos, nem é na Inglaterra. Mas aqui você vê uma garota, uma menina na verdade, trabalhando numa tecelagem. E ela vai ganhar menos do que um homem adulto. A senhora ali atrás também. E ela iria ganhar menos. Por quê? Porque são mulheres. Sim, o homem ganha mais. O homem ganha mais porque o serviço dele é normalmente mais braçal ali. Se bem que se você olhar com atenção, no fim das contas, está todo mundo com serviço braçal. As mulheres e as meninas eram mais procuradas porque suas mãos eram menores e se pagava menos. Bem menos. Era muito comum essas pessoas passarem a vida toda trabalhando numa fábrica dessas, durante anos a fio, sem ir para a escola, sem ser alfabetizado, sem ter contato social, sem ter uma vida social adequada. Temos vários relatos de ingleses, né, relatos em inglês, de crianças que foram criadas em carvoaria e que nunca fizeram nada na vida a não ser isso e se tornaram pessoas tipo de vidas curtas e basicamente selvagens, basicamente vivendo só pelo pão do dia seguinte. E isso é um detalhe: salário mínimo e jornada de 8 horas, que são exemplos claros, clássicos de direitos trabalhistas no mundo todo, só apareceram porque essas pessoas dessa época começaram a fazer greve, porque os donos das fábricas não queriam dar nem um salário mínimo, nem condições de trabalho. Era o caso, por exemplo, de pessoas que tinham que levar equipamento de proteção próprio, tinham que comprar o equipamento de proteção e turnos de até 18 horas de trabalho ininterrupto. Ou seja, quando é que o cara vai dormir? Isso trabalhando numa carvoaria, imagina, tendo que entrar em túnel e minerar carvão. Isso não é nada agradável, saudável
ou salubre. Então as pessoas morriam cedo por causa das condições adversas de trabalho. E é interessante que teve algumas greves, por exemplo, que os caras não estavam culpando o dono da fábrica, eles culpavam a máquina. Falavam que a máquina que estava roubando o emprego deles, estava roubando a saúde deles. Como se o dono da máquina também fosse vítima da própria máquina. Então não se esqueçam que muitos dos direitos trabalhistas que existem hoje, eles vieram graças ao pessoal que lutou durante a Revolução Industrial e também nos séculos seguintes. Os movimentos sindicais, os movimentos anarquistas e socialistas que surgiram na época, inclusive propondo novos modelos de fábrica, novos modelos de trabalho, ou literalmente jogando as máquinas no rio, ou literalmente matando os donos das fábricas, que é o caso da Revolução Socialista lá de 1918, tudo isso vai pavimentar um caminho para uma sociedade onde você pode ter um direito trabalhista assegurado. O Brasil hoje tem vários direitos trabalhistas assegurados, que temos que constantemente ficar atentos para que não sejamos passados para trás. E é basicamente isso, minhas crianças. Como sempre, vou deixar uma questãozinha e vários documentários sobre o tema aqui para vocês darem uma olhada, né? Então esse aqui é o último videozinho, né? Então eu deixei um recadinho de despedida meio choroso, mas tá lá. Então assistam ele, tá bom? Já é a quarta, quinta tentativa minha de tentar gravar esse finalzinho aqui. Sempre dá uma emocionada, então não liguem se dá umas travadinhas, tá bom? Primeira coisa é agradecer, né, a todos os estudantes que nesses tempos difíceis têm se esforçado a fazer as atividades, a buscar conhecimento, independente se tem alguém cobrando ou qualquer outra coisa do gênero. Esse é o seu papel e vocês que estão tentando, estão desempenhando ele muito bem. Daqui a alguns meses, né, tipo o pessoal do terceiro, por exemplo, vai estar tendo que fazer isso por conta própria, ou vai ter que se embrenhar no mundo do trabalho para poder se sustentar. E o pessoal do nono ano vai estar vivendo o ensino médio, o que é uma experiência nova, que já é nova normalmente, vai ser duplamente nova nesses tempos tão difíceis. Então, queria agradecer a todos vocês pelo excelente empenho e por terem tentado, que é o mais importante. Outra coisa que tem que ser dita é pedir desculpas, né, a todos os estudantes pelas condições de trabalho, né? Foi tudo muito de repente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente foi se adaptando. Os professores, eles tentam fazer o seu melhor. Todos nós do Maria Isabel, a gente está todo dia trabalhando muito para tentar trazer educação para vocês. Mas às vezes fica difícil, um contato que se perde, uma mensagem que não chega. Então, qualquer problema ou coisa que acabei causando por causa desses problemas técnicos, né? Desde já eu peço desculpas e informe, né, a secretaria, a escola ou a mim para a gente dar uma olhada e checar, tá bom? Então é sempre importante isso. É uma situação nova para todo mundo e a gente tem que se adaptar. Então fiquem com isso na cabeça também, tá bom? Eu espero que as aulas tenham ajudado, né, nesses meses que passaram, a também passar o tempo, né? Porque é um momento difícil e todo mundo precisa, às vezes, desconectar. Espero que as aulas tenham feito a gente lembrar dos tempos de sala de aula e que elas retornem um dia, assim, principalmente para os nonos anos que vão para os primeiros e vocês para os terceiros, que espero que ano que vem estejam numa cadeira de faculdade. E eu acho que é isso, né? Eu quero de novo agradecer aos sextos, os sétimos, os oitavos, os nonos, os primeiros, os segundos e os terceiros anos da Escola Maria Isabel pelas aulas, pela sua companhia nesse ano, que foi muito importante. Eu fico muito feliz de ser seu professor. Então, eu coloco como encerrado os conteúdos das aulas de história do Maria Isabel Neves Bastos. A partir de agora, né, até o fim do ano,
eu vou me dedicar ao pessoal de recuperação. Então vai ter a atividade aqui desse vídeo e também vai ter uma pesquisinha de opinião que eu devo colocar. Ainda não sei se eu coloco agora ou mais tarde. Vamos ver. E aí vocês fazem isso aqui vale nota, pesquisinha não vai valer não. E aí peço, por favor, que vocês procurem, se vocês puderem, procurar chamar os estudantes que ainda não têm acesso ao Google Classroom para eles se ajeitarem, ainda dá tempo de acertar todos os conteúdos de história, porque a recuperação é simples e o conteúdo do quarto não é tanta coisa assim. Então dá tempo de montar tudo. Mas para o restante de vocês que concluírem essa atividade, já está tudo certinho comigo. Se tiverem outras coisas atrasadas, é um bom momento para correr atrás, né? E se preparar, porque ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer, independente se vocês estão no Maria Isabel ou não. Então, eu me despeço aqui. Bom, última vez do ano, né? Então, cuidado ao sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.